Pessoal, boa noite, né? A gente está aqui para gravar mais uma aula para ver se facilita aí o entendimento de vocês. E hoje o assunto é sobre prótese, sobre implante e provisórios. Provisórios sobre implantes, tá bom? É uma das maneiras de se fazer um provisório unitário, que em outras situações a gente pode resolver com a prótese removível, né? Nesse caso, quando você fizer um implante unitário, nós vamos ver como que você pode resolver, tudo bem? Esse caso aí é de uma aluna da Unifenas, né, que nos procurou num curso que a gente tinha, eu e o Ronaldo Célio Mariano, porque tinha a falta desses dois elementos. Tinha genesia, na verdade, né, dos dois incisivos laterais. Uma moça ainda jovem, 18, 19 anos, né, bonita, então precisava repor e com um determinado cuidado, né? Então foram feitos aí dois implantes 3.3 da Neodente nesses espaços, certo? Depois do período de integração, então nós fomos fazer a abertura de segundo tempo cirúrgico, né? Depois de passados 6 meses, maxila, né? Durante esse tempo, essa jovem ficou utilizando. Deixa eu só preparar, ver se eu consigo encaixar minha ponteira aqui, porque para eu mostrar para vocês que fica mais fácil, gente. Só um minutinho, por favor. Ah, beleza? Então aí, né, uma vista do processo de integração do implante. Aí a parte cirúrgica ainda fazendo a incisão, né, expondo o implante. Então nesse momento, que seria o momento de entrar com cicatrizador para ficar 28 dias aí, para cicatrizar essa gengiva, a gente preferiu entrar com um provisório para personalizar, né? Para modelar essa gengiva melhor, para a gente ter um resultado final no momento da instalação da prótese, né? Então estão vendo aqui o cirurgião acessando a cabeça do implante. Aqui uma vista mais de perto, já exposto, né, completamente a cabeça do implante. Então nesse momento iria se entrar com um cicatrizador, que é o convencional. Mas a gente pode modificar esse procedimento entrando com provisório, para o provisório fazer a função de cicatrização. Ele faz isso de uma maneira personalizada, melhorando a questão estética no final. E aí, experimentando então um tubo que nada mais é que um UCLA em titânio, mas em caráter provisório, um pilar, né? Um pilar em titânio provisório para segurar o dentinho. Aqui na abertura dele passa um parafuso por aqui e prende lá no implante. Aí está mostrando o componente, então, o pilar é o UCLA, né? Essa parte mais espessa que vocês estão vendo aqui corresponde à cinta metálica e que deverá ficar subgengival. Tem variados tamanhos, né? Comprimento de 1, de 2, de 3, de 4. Mas enfim, ela deve ficar subgengival. Aqui um análogo, a gente usou nessa técnica a ajuda de um análogo em latão. Vocês vão ver daqui a pouquinho mais à frente que eu vou posicionar o provisório, vou adaptar nele para ficar mais fácil a empunhadura, o pega, para realizar os ajustes no provisório. Aí o parafuso de trabalho, né, que ia prender o componente provisório sobre o implante. Aí os dois dentes foram feita a abertura e mostrando os dois UCLAs, provisórios em titânio. A gente olhando assim, parece que eles estão bem posicionadinhos, né? Mas eles ficaram ligeiramente vestibularizados, né? Porque ele está seguindo ali a inclinação do implante. Nenhum problema. A gente conseguiu adequar, biselando, cortando eles um pouco por vestibular. Olha aí, né? Um pouco mais à frente, então biselamos ele para favorecer
o espaço para a colocação do dentinho provisório. Isso tudo acontecendo no ato ali que fez a abertura, né? No ato da cirurgia. Os 2 pilarzinhos colocados, já foi suturado, né? Agora então é a hora do protesista ou da prótese entrar para fazer os provisórios. Provisório simples, dente de estoque, abre-se a canaleta por palatina, conforme vocês aprenderam lá na disciplina de prótese fixa, e encaixa sobre os tubos que estão previamente parafusados ali sobre os implantes. Aqui dá para ver o excesso de resina, né, que nós vamos tirar posteriormente. E claro que o lábio está tampando aqui a adaptação, mas a gente tem a impressão que está adaptadinho, mas não está. Vocês vão ver já a hora que tirar e colocar ele sobre o análogo. Então, mesma técnica, olha aí. A hora que tira, eu tirei aí, conectei o componente sobre um análogo, sobre aquele análogo que eu mostrei, né? Daqui para cima, essa parte mais metálica, mais branca, é o componente. A primeira faixa mais grossa, a cinta, e depois todo o lugar de encaixe. Mas toda essa área aqui, ó, é a área que está faltando resina, então deve ser reembasada, acrescentada para corrigir essas falhas. Uma outra vista mostrando quantidade de falha, né? Por palatina. Ó. E aí a gente vai acrescentando resina aí na mão mesmo. Aqui, na verdade, essa foto deveria estar antes, né? Aí é colocando o pilar sobre o análogo para depois encaixar o provisório. Olha lá. Tudo bem? E aí já colocada a resina, né? A resina a gente faz um pouco de resina manipulada no pote Dappen e com espátulazinha de inserção vamos acrescentando aqui. Para depois dar um acabamento com a espátulazinha de inserção, certo? Aí. Vai colocando, um pouquinho mais rápido pulou, mas dá para entender. Vamos ajustando, né? E depois começa a tirar os excessos, né? Com broca, montada, tudo direitinho, para que a resina fique vedada ali naquela cinta, na parte superior. Vai ser colocada a resina, depois vai dar acabamento, com borracha, com tudo. E para instalar. A instalação, aí está pronto para instalação. Observem que no interior do componente provisório, do UCLA, tem um materialzinho branco, tá vendo? Que pode ser gota percha ou fita teflon. Hoje a gente tem uma preferência por fita teflon porque é mais fácil na hora da remoção, se precisar lá na frente. E esse caso iria precisar, porque a gente ia moldar ainda para fazer as coroas permanentes. E aí, preocupando com a cimentação, o restinho de cimento ali, que vai ser removido, né, com cuidado. O paciente ainda está anestesiado, mas olha o provisório que bonitinho. O outro lado também, seguindo a mesma técnica, olha os dois, que bonitinho, né? Ela deve permanecer com isso aí aproximadamente 1 mês ou 2. Como era uma paciente de curso, ela vinha de mês em mês para a gente atender. Terminado o provisório e essa fase de cicatrização, a gente então iria fazer a moldagem, aqui os transferentes de arrasto, transferente quadrado posicionado para fazer a moldagem dos implantes, para fazer as coroas definitivas. Aí o molde, arrastou os transferentes, vai ser conectado os análogos, gengiva artificial e gesso tipo 4. E esse slide aí é só para melhorar o entendimento. O seguinte, lembra que quando eu estive falando de transferente, quando a gente estava fazendo uma moldagem aberta, existia a possibilidade de esplintar os transferentes. Mas para que isso pudesse acontecer, tinha que ser pelo menos 2 implantes vizinhos, né? Um ao lado do outro. Quando é um implante só, eu não consigo esplintar. Como o caso aí, eram 2 mais distantes um do outro. Então não dava para eu esplintar. Existe um macete, né? Você pode esplintar na moldeira. O que eu fiz aí? Ó, eu posicionei os transfer, fiz o material de moldagem e levei para a boca.
Durante a fase de polimerização do material de moldagem, eu aliviei um pouquinho essas áreas que estavam as perfurações, aliviei o material de moldagem expondo o bordozinho da moldeira plástica. E aí peguei Duralay, joguei aqui no transferente e grudei na moldeira, de um lado e de outro. Então, teoricamente, eles estão esplintados na moldeira. Eles vão sair com mais segurança, garantindo um bom posicionamento, uma fidelidade de cópia da cabeça dos implantes. Aí o modelo em gesso, com os dois análogos representando os implantes no modelo de gesso. Isso vai ser montado no articulador com o modelo antagônico inferior, encaminhado para o protético para fazer a parte metálica, né? Aí o protético fez, então, os dois pilares que estão posicionados aqui. Isso aqui nada mais era do que foram usados UCLAs em plástico calcinável, onde ele fundiu e transformou em metal. E sobre esses pilares ele confeccionou os copings, 2 copings. Aqui está um, o outro está ali no cantinho. Vamos ver. Olha aí. A foto não está boa, mas dá para ver direitinho. Certo? Coping, pilares. E o parafuso passa por aqui para prender no implante, né? Daqui a pouco. Vai ser aplicada a porcelana aí em cima e vai mandar devolver para o dentista para fazer a prova das coroas de porcelana. Aqui está parecendo feio a gengiva, mas é porque aqui está faltando a gengiva artificial. O protético remove durante o enceramento lá para ele ter certeza da justa posição, da qualidade de adaptação aqui do metal, para isso ficar belezura, sem passar nada, né? Esse protético que fez esse caso é muito bom, vocês vão conhecer se forem fazer o curso. É o Thiago, aquele que estava programado para ele vir dar o curso para a gente aí antes da pandemia. Depois a gente teve como é que fala? A liga, a nossa liga, né? Teve que protelar por causa da pandemia, mas ele deve voltar. Ele foi aluno nosso, ele na verdade a formação dele é em prótese. Por muito tempo ele fez prótese para mim. Depois que ele formou em odontologia, ele largou de fazer prótese. Hoje ele está fazendo prótese mais para fora também, mas só quando não tem metal. Hoje, porque o metal dá mais trabalho, né? E como ele tem equipamento orientado pelo computador, ele faz mais essa parte metal free, que é livre de metal. Mas é um excelente técnico em prótese. Aí os copem, né, sobre o modelo. Vai ser aplicado. Ó, aqui tá feio, tá parecendo que a gengiva tá lá embaixo, mas não tá, é porque tirou a gengiva daqui, né? A gengiva que é maleável se presta principalmente para isso, para tirar, para que ele tenha certeza da qualidade de adaptação desse coping lá embaixo. Aí as coroinhas, já aplicada cerâmica. Nessa fase a gente reprovou, achou que estava um pouco escura, ela tinha um dente B1 aí bem claro, sabe? E eu não quis colocar no dia. A gente até passou por uma situação meia, como é que fala? Desgastante, que a mãe dela estava estressada, queria terminar esse trabalho logo, porém a gente não estava gostando do resultado. E para você ter uma ideia, foi a única intercorrência durante todo o tratamento dela, com todo o cuidado que a gente teve, que aconteceu. Aí a mãe dela disse que ela já estava estressada, estava passando por psicólogo pela ausência desses dentes e que tinha que terminar logo, pressionando os alunos lá, né? Aí o aluno me falou, eu pedi para bater um papinho com ela, falei para ela, não tem problema não, esqueci o nome dela, né? Mas se a senhora quiser terminar em 2 semanas, a gente termina, só que eu levo ela para o consultório e vocês terminam lá, tudo bem? Falou, tudo bem. Eu falei, então, só que lá, aí a senhora vai pagar o preço de lá, as 2 coroas, pode ser? Ela, quanto é que é? Eu falei, 2.800 vezes 2, 5.600, vocês vão pagar. 5.600 reais. E lá no curso, ela simplesmente estava pagando 560 cada uma, incluído parte cirúrgica e protética. Aí foi fácil convencer ela, rapidinho ela mudou de opinião e falou que não tinha problema, que a gente podia terminar no curso. É bom quando a gente tem um poder de convencimento bom, né? Dinheiro é. Porque se vai fazer no curso, tem que saber. O curso só acontece uma vez por mês,
né? Então, cada procedimento, em prova de metal, provou agora, vai provar cerâmica daqui a um mês. É como os pacientes da clínica, né? Eu acho que a gente deveria cobrar um valor lá para que eles valorizassem mais, né? Claro que a gente tem todo o lado humano, né? Das necessidades do paciente. Tem pacientes e pacientes, mas tem paciente que exige demais. Tá lá sem custo nenhum, então deveria ser mais tolerante. E então não tem essa do paciente, principalmente lá definir o plano de tratamento. Às vezes eu me pegava com o aluno falando, não, ele não quer fazer isso hoje. Não tem, não querer. Planejamento é da gente, né? No consultório já deve ser mais assim, tudo bem. Eu acho que lá dá para dar uma flexibilizada, ceder em algumas coisas, algumas prioridades que o paciente queira, porque ele está pagando. Mas aí não, né? Tem que ser, desde que não coloque o idealmente em risco. Mas enfim, vamos lá, vamos para adiante. As duas coroas prontas, então. Aqui eu coloquei isso aqui só para mostrar para vocês. Não é o mesmo caso, mas ela estava usando uma plaquinha bem parecida com essa. Até esses looping aqui, eu esqueci o nome desse grampo. Quando eu estudei, eu fazia ele. Eu acho que vocês em ortodontia não faz. É looping, alguma coisa assim para canino, sabe? Mas ela estava usando uma placa dessa com um dentinho aqui, um lateral, dois laterais, um lateral aqui e o outro lá. Né? Era removível, isso que ela estava querendo tirar. Até na cirurgia de segundo tempo, onde a gente colocou os dois provisórios. E acabou, gente. Isso aí é uma opção de provisório. Todos os provisórios unitariamente pode ser feito por esse caminho. E aquilo lá tem a característica de um provisório cimentado. Tem um provisório que, a única diferença que ele vai ter quando é parafusado, que lá no cíngulo para os dentes anteriores e na oclusal, vai ter aquela abertura para ter acesso ao parafuso. Essa é a diferença. Tudo bem? Mas é a possibilidade e o caminho para a gente fazer um provisório fixo. Os outros provisórios seguem essa linha. Removíveis, onde a gente põe o dentinho e ele vai estar adaptado sobre o implante, não sobre o pilar, né? Ou sobre o cicatrizador. Tudo bem? Então era isso que a gente tinha aqui para falar.